Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Hoje nós vamos falar a respeito dos pré-socráticos. Os pré-socráticos foram os primeiros filósofos dentro da nossa tradição, lógico, logo que houve aquela mudança do pensamento mitológico para o início da filosofia. Então, eles são fundamentais assim, para a gente entender como aconteceu a filosofia. Para isso, antes da gente falar sobre eles, vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu. Lembra que a gente estava falando do pensamento mitológico, aquela coisa toda de no começo era o caos, que era a desordem, aí veio Gaia, Urano, aquela coisa toda, Cronos, aí teve a guerra dos titãs, né, a titanomaquia, e Zeus vence essa guerra. Ao vencer, a preocupação que ele tem é de organizar tudo, o que a gente chama de a organização do cosmos. Então, nesse momento, ele dá a cada um que lhe é de direito, ele distribui entre os deuses os lugares deles. Dessa forma, a gente diz que ele ordena o cosmos, que tem a ver com a natureza, né? Então, quando a gente fala do mito, a gente viu que o mito é uma explicação alegórica do que era a physis, a natureza. Isso era passada por tradição oral, né? As pessoas falavam sobre isso. Um dos pontos que marcou essa mudança do pensamento mítico para a razão, né, para o logos, foi o fato de Homero e Hesíodo transformar a tradição oral em livro. Uma vez que os livros estavam escritos, eles podiam ser analisados e questionados. E foi exatamente isso que aconteceu. A primeira coisa que eles questionaram foi a relação dos deuses serem muito parecidos com os humanos. Então criou-se aquela dúvida. Outro ponto foi que a sociedade grega daquela época, ela tinha a questão da escravidão. E os escravos, eles cuidavam das atividades braçais do dia a dia, deixando os seus senhores livres. Então, o que a gente chama de ócio. Então, como eles não tinham que se ocupar de trabalhar braçalmente, eles podiam parar e pensar sobre as coisas. Outro fato importante foi que, nesse momento, nasceu a polis grega, ou seja, nasceu a democracia, né? Uma cidade-estado onde o povo discutia sobre a condução da cidade. Eles iam para uma praça central, que chamava Ágora, e debatiam sobre as questões políticas. Tendo feito essa revisão, vamos entrar realmente na ideia dos filósofos da natureza, os pré-socráticos. E para isso, vamos usar um pedacinho de um audiolivro bem legal que se chama O Mundo de Sofia. Daqui para frente vocês vão acompanhar o texto, vocês vão ver que é bem legal e bem explicativo. Vamos lá? Os filósofos da natureza. Os primeiros filósofos gregos são frequentemente chamados de filósofos da natureza porque se interessaram sobretudo pela natureza e pelos processos naturais. Já tivemos oportunidade de nos perguntar de onde vêm todas as coisas. Hoje em dia muitas pessoas acreditam, umas mais, outras menos, que em algum momento tudo surgiu do nada. Este pensamento não era muito difundido entre os gregos. Por alguma razão, eles sempre partiam do fato de que sempre existiu alguma coisa. A grande questão, portanto, não era saber como tudo surgiu do nada. O que instigava os gregos era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou em flores multicoloridas. Tudo isto sem falar em como um bebê podia sair do corpo de sua mãe. Os filósofos viam com seus próprios olhos que havia constantes transformações na natureza. Mas como estas transformações eram possíveis? Como uma substância podia se transformar em algo completamente diferente, numa forma de vida, por exemplo? Os primeiros filósofos tinham uma coisa em comum. Eles acreditavam que determinada substância básica estava por trás de todas essas transformações. Não é muito fácil explicar como eles chegaram a esta ideia. Sabemos apenas que ela se desenvolveu a partir da noção de que deveria haver uma substância básica que fosse a causa oculta, por assim dizer, de todas as transformações da natureza. Para nós, o mais interessante não é saber que respostas esses primeiros filósofos encontraram. O interessante é saber que perguntas eles fizeram e que tipo de resposta buscavam. Mais importante para nós é saber como e não o que eles pensavam exatamente. Sabemos que eles colocavam questões referentes às transformações que podiam observar na natureza na tentativa de descobrir algumas leis naturais que fossem eternas. Eles queriam entender os fenômenos naturais sem ter para isto que recorrer aos mitos. Interessava-lhes, sobretudo, tentar entender por si mesmos os processos naturais por meio da observação da natureza. E isto era algo completamente diferente da tentativa de explicar raios e trovões, inverno e primavera, por referência a acontecimentos no mundo dos deuses. E assim a filosofia se libertou da religião. Podemos dizer que os filósofos da natureza deram os primeiros passos na direção de uma forma científica de pensar. E com isto deram o pontapé inicial para todas as ciências naturais surgidas posteriormente. 3 filósofos de Mileto.
O primeiro filósofo de que temos notícia é Tales, da colônia grega de Mileto, na Ásia Menor. Tales foi um homem que viajou muito. Entre outras coisas, dizem que certa vez, no Egito, ele calculou a altura de uma pirâmide, medindo a sombra da pirâmide no exato momento em que sua própria sombra tinha a mesma medida de sua altura. Dizem ainda que em 585 a.C. ele previu um eclipse solar. Tales considerava a água a origem de todas as coisas. Não sabemos o que exatamente ele queria dizer com isto. Talvez ele quisesse dizer que toda forma de vida surge na água, e a ela retorna quando se desfaz. Quando esteve no Egito, certamente ele pôde observar como os campos inundados ficavam fecundos depois que as águas do Nilo retornavam ao seu delta. É possível que ele tenha observado também que depois da chuva apareciam rãs e minhocas. Além disso, é muito provável que Tales tenha se perguntado como a água podia se transformar em gelo e em vapor, para depois voltar a ser água. O próximo filósofo de que temos notícia é Anaximandro, que também viveu em Mileto. Ele achava que nosso mundo era apenas um dos muitos mundos que surgem de alguma coisa e se dissolvem nesta alguma coisa que ele chamava de infinito. É difícil dizer o que ele entendia por infinito, mas uma coisa é certa. Ao contrário de Tales, Anaximandro não imaginou uma substância determinada. Talvez ele quisesse dizer que aquilo a partir do qual tudo surge é algo completamente diferente do que é criado. E como tudo que é criado é também finito, o que está antes e depois desse finito tem de ser infinito. É claro que, neste sentido, a substância básica não podia ser algo tão trivial quanto a água. Um terceiro filósofo de Mileto foi Anaxímenes, nascido em 550 a.C. Para ele, o ar, ou o sopro de ar, era a substância básica de todas as coisas. É claro que Anaxímenes conhecia a teoria da água de Tales. Mas de onde vinha a água? Para Anaxímenes, a água era o ar condensado. Podemos observar que, quando chove, o ar se comprime até virar água. Anaxímenes achava que se a água fosse ainda mais comprimida, ela se transformaria em terra. Talvez ele tenha visto que depois do degelo aparecem a terra e a areia. Para ele, o fogo era o ar rarefeito. Na visão de Anaxímenes, portanto, terra, água e fogo surgiam do ar. Da terra e da água, até as plantas dos campos era só um pulinho. Talvez Anaxímenes acreditasse que a terra, o ar, o fogo e a água tivessem necessariamente que estar presentes para que a vida pudesse surgir. Mas o ponto de partida propriamente dito era o ar. Ele compartilhava, portanto, da opinião de Tales, segundo a qual uma substância básica subjazia a todas as transformações da natureza. Os três filósofos de Mileto acreditavam em uma, e só uma, substância primordial a partir da qual tudo se originava. Mas como uma substância era capaz de subitamente se modificar e se transformar em algo completamente diferente? Vamos chamar este problema de o problema da transformação. A partir de 500 a.C., aproximadamente, viveram na colônia grega de Eleia, no sul da Itália, alguns filósofos. Esses eleatas interessavam-se por questões como esta que acabamos de mencionar. O mais conhecido entre eles foi Parmênides, nascido em 540 a.C. Parmênides acreditava que tudo que existe sempre existiu. Este era um pensamento muito corrente entre os gregos, para quem era praticamente evidente que tudo que existe no mundo sempre existiu. Nada pode surgir do nada, dizia Parmênides, e nada que existe pode se transformar em nada. Mas Parmênides foi mais longe do que a maioria dos outros. Ele considerava totalmente impossível qualquer transformação real das coisas. Nada pode se transformar em algo diferente do que já é. É claro que Parmênides sabia das constantes transformações que ocorrem na natureza, mas ele não conseguia harmonizar isto com aquilo que sua razão lhe dizia. E quando era forçado a decidir se confiava nos sentidos ou na razão, decidia-se pela razão. Todos nós conhecemos a frase, só acredito vendo, mas Parmênides não acreditava nem quando via. Ele dizia que os sentidos nos fornecem uma visão enganosa do mundo, uma visão que não está em conformidade com o que nos diz a razão. Como filósofo, ele achava que sua tarefa consistia em desvendar todas as formas de ilusão dos sentidos. Esta forte crença na razão humana é chamada de racionalismo. Um racionalista é aquele que tem grande confiança na razão humana, enquanto fonte de conhecimento do mundo. Tudo flui. Na mesma época de Parmênides, viveu Heráclito, nascido 540 a.C., de Éfeso, na Ásia Menor. Para ele, as constantes transformações eram justamente a característica mais fundamental da natureza. Poderíamos talvez dizer que Heráclito, mais do que Parmênides, confiava no que os sentidos lhe diziam. Tudo flui, dizia Heráclito. Tudo está em movimento e nada dura para sempre. Por esta razão, não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Isto porque, quando entro pela segunda vez no rio, tanto eu quanto ele já estamos mudados. Heráclito também nos chama a atenção para o fato de que o mundo está impregnado por constantes opostos. Se nunca ficássemos doentes, não saberíamos o que significa a saúde. Se nunca tivéssemos fome, não experimentaríamos a agradável sensação de saciá-la depois de uma refeição. Se nunca houvesse guerras, não saberíamos o valor da paz. E se nunca houvesse inverno, não poderíamos assistir à chegada da primavera. Tanto o bem quanto o mal são necessários ao todo, dizia Heráclito. Sem a constante interação dos opostos, o mundo deixaria de existir.
Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, satisfação e fome, dizia ele. Ele emprega nesta passagem a palavra Deus, mas é claro que com isto não se refere aos deuses de que falavam os mitos. Para Heráclito, Deus, ou o elemento divino, é algo que abrange o mundo inteiro. Para ele, Deus se manifesta na natureza em constante transformação e crivada de opostos. No lugar da palavra Deus, ele emprega com frequência a palavra grega logos, que significa razão. Mesmo quando nós, homens, não pensamos da mesma forma ou não possuímos a mesma razão, deve haver, segundo Heráclito, uma espécie de razão universal que dirige todos os fenômenos da natureza. Esta razão universal, ou lei universal, é a mesma para todos. É a partir dela que todos se orientam. E não obstante, a maioria das pessoas vive segundo sua própria razão, dizia Heráclito. Em todas as transformações e opostos da natureza, Heráclito via, portanto, uma unidade, um todo. Esta alguma coisa que era subjacente a tudo, ele chamava de Deus, ou de Logos. Sob certo aspecto, Parmênides e Heráclito pensavam de maneira totalmente oposta. A razão de Parmênides deixava claro que nada pode mudar, mas as experiências sensoriais de Heráclito deixavam igualmente claro que a natureza está em constante transformação. Qual dos dois tem razão? Será que devemos confiar no que nos diz a razão, ou será que devemos confiar nos sentidos? Tanto Parmênides quanto Heráclito fazem duas afirmações. Parmênides diz: A. Que nada pode mudar. E B. Que por isso mesmo as impressões dos sentidos não são dignas de confiança. Heráclito, ao contrário, afirma: A. Que tudo se transforma, tudo flui. E B. Que as impressões dos sentidos são confiáveis. Desacordo maior não poderia haver entre dois filósofos. Mas qual dos dois tem a razão? Fica a cargo de Empédocles, nascido em 494 a.C., apontar o caminho que tiraria a filosofia do impasse a que ela tinha chegado. Ele achava que tanto Parmênides quanto Heráclito tinham razão numa de suas afirmações, mas estavam totalmente enganados quanto à outra. Para Empédocles, a grande discordância estava no fato de que ambos os filósofos tinham assumido como ponto de partida o fato quase inquestionável de que haveria apenas um elemento básico. Se isto fosse verdade, o abismo entre o que a razão nos diz e o que os nossos sentidos percebem seria intransponível. Naturalmente, a água não pode se transformar num peixe ou numa borboleta. A água em si não pode se transformar. A água pura será água pura por toda a eternidade. Sob este aspecto, Parmênides tinha razão quando afirmava que nada se transformava. Ao mesmo tempo, Empédocles concordava com Heráclito quando este dizia que devemos confiar no que dizem os nossos sentidos. Precisamos acreditar no que vemos, e o que vemos é justamente o fato de que a natureza está em constante transformação. Empédocles chegou à conclusão de que a noção de um único elemento primordial tinha que ser refutada. Nem a água nem o ar, sozinhos, podiam se transformar num buquê de rosas ou numa borboleta. Para a natureza, portanto, seria impossível produzir alguma coisa a partir de um único elemento básico. Empédocles acreditava que a natureza possuía ao todo 4 elementos básicos, também chamados por ele de raízes. Estes 4 elementos eram a terra, o ar, o fogo e a água. Todas as transformações da natureza seriam resultado da combinação desses 4 elementos, que depois novamente se separavam um do outro. Pois tudo consiste em terra, ar, fogo e água, só que em diferentes proporções de mistura. Quando uma flor ou um animal morrem, esses 4 elementos voltam a se separar. Essas transformações podem ser percebidas por nós a olho nu. No entanto, terra, ar, fogo e água continuam a ser o que são, inalterados, incólumes, independentes de todas as misturas de que façam parte. Não é certo, portanto, afirmar que tudo muda. Basicamente, nada se altera. O que acontece é que esses 4 elementos diferentes simplesmente se combinam e depois voltam a se separar, para então se combinarem novamente. Talvez possamos fazer aqui uma comparação com o trabalho de um pintor. Se ele tiver à sua disposição apenas uma cor, o vermelho, por exemplo, não poderá pintar árvores verdes. Mas se ele tiver amarelo, vermelho, azul e preto, então poderá criar centenas de cores diferentes, porque poderá combinar as cores em diferentes proporções. Um exemplo do que ocorre na cozinha nos mostra a mesma coisa. Se eu tiver apenas farinha, terei de ser mágico para fazer dela um bolo. Mas se eu tiver ovos, farinha, leite e açúcar, poderei assar diferentes bolos a partir desses 4 elementos básicos. E não é por acaso que Empédocles considerava precisamente a terra, o ar, o fogo e a água as raízes da natureza. Antes dele, outros filósofos tinham tentado provar que o elemento básico teria de ser ou a água, ou o ar, ou ainda o fogo. Tales e Anaxímenes tinham enfatizado a importância da água e do ar como elementos da natureza. Os gregos também consideravam o fogo muito importante. Eles viam, por exemplo, a importância do sol para todas as formas de vida na natureza, e é claro que também sabiam do calor do corpo dos homens e animais. Talvez Empédocles tenha visto um pedaço de madeira queimando. Quando isto ocorre, alguma coisa se desintegra. Podemos ouvir a madeira estalar e crepitar. É a água. Alguma coisa vira fumaça. É o ar. O fogo é o que vemos. E quando as chamas se apagam, sobra alguma coisa. São as cinzas, ou a terra.
Depois que Empédocles mostrou que as transformações da natureza surgem da combinação de 4 raízes que depois se separam, uma questão continuou em aberto. O que faz com que os elementos se combinem para dar origem a uma nova vida? E o que é responsável pelo fato de uma mistura, uma flor, por exemplo, voltar a se desintegrar? Empédocles dizia que na natureza atuavam 2 forças, por ele chamadas de amor e de disputa. O que une as coisas é o amor, o que as separa é a disputa. Empédocles diferencia, portanto, elemento e força. Vale a pena gravar isto na memória. Até hoje a ciência estabelece uma diferença entre elemento básico e forças naturais. A ciência moderna acredita poder explicar todos os processos da natureza através de uma interação entre os diferentes elementos básicos e algumas poucas forças naturais. O último grande filósofo da natureza. Ele se chamava Demócrito, nascido 460 a.C., e era natural da cidade portuária de Abdera, na costa norte do mar Egeu. Demócrito concordava com seus antecessores num ponto. As transformações que se podiam observar na natureza não significavam que algo realmente se transformava. Ele presumiu então que todas as coisas eram constituídas por uma infinidade de pedrinhas minúsculas, invisíveis, cada uma delas sendo eterna e imutável. A estas unidades mínimas, Demócrito deu o nome de átomos. A palavra átomo significa indivisível. Para Demócrito, era muito importante estabelecer que as unidades constituintes de todas as coisas não podiam ser divididas em unidades ainda menores. Isto porque se os átomos também fossem passíveis de desintegração e pudessem ser divididos em unidades ainda menores, a natureza acabaria de diluir totalmente, como uma sopa que vai ficando cada vez mais rala. Além disso, as pedrinhas constituintes da natureza tinham que ser eternas, pois nada pode surgir do nada. Neste ponto, Demócrito concordava com Parmênides e com os Eleatas. Para ele, os átomos eram unidades firmes e sólidas. Só não podiam ser iguais, pois se todos os átomos fossem iguais, não haveria explicação para o fato de eles se combinarem para formar de papoulas a oliveiras, do pelo de um bode ao cabelo humano. Demócrito achava que existia na natureza uma infinidade de átomos diferentes, alguns arredondados e lisos, outros irregulares e retorcidos. E precisamente porque suas formas eram tão irregulares é que eles podiam ser combinados para dar origem a corpos os mais diversos. Independentemente, porém, do número de átomos e de sua diversidade, todos eles seriam eternos, imutáveis e indivisíveis. Se um corpo, por exemplo, de uma árvore ou de um animal, morre e se decompõe, seus átomos se espalham e podem ser reaproveitados para dar origem a outros corpos. Pois se é verdade que os átomos se movimentam no espaço, também é verdade que eles possuem diferentes ganchos e engates e podem ser novamente reaproveitados na composição de outras coisas que vemos ao nosso redor. E agora acho que você não tem mais dúvida sobre o que eu queria dizer com as peças de Lego, não é? Elas possuem aproximadamente todas as características que Demócrito descreveu para os átomos. E é exatamente por isso que se prestam tão bem à construção de qualquer coisa. Em primeiro lugar, são indivisíveis. Em segundo, diferem entre si na forma e no tamanho, são compactas e impermeáveis. Além disso, as peças de Lego possuem ganchos e engates, por assim dizer, o que permite que sejam combinadas na construção de todo tipo de figura. Tais ligações podem ser desfeitas para que as mesmas peças possam ser reaproveitadas na construção de novos projetos. Justamente por possibilitarem seu reaproveitamento é que as peças de Lego se tornaram tão populares. A mesma peça de Lego pode servir hoje para a construção de um carro, amanhã para um castelo. Ainda por cima, podemos dizer que são eternas. As crianças de hoje podem brincar com as mesmas pedras que fizeram a diversão de seus pais, quando eles ainda eram crianças. Hoje em dia podemos dizer que a teoria atômica de Demócrito estava quase perfeita. De fato, a natureza é composta de diferentes átomos que se ligam a outros para depois se separarem novamente. Um átomo de hidrogênio presente numa célula da pontinha do meu nariz pode ter pertencido um dia à tromba de um elefante. Um átomo de carbono que está hoje no músculo do meu coração provavelmente esteve um dia na cauda de um dinossauro. Hoje em dia, porém, a ciência descobriu que os átomos podem ser divididos em partículas ainda menores, as partículas elementares. São elas os prótons, nêutrons e elétrons. E talvez estas partículas também possam ser divididas em outras menores ainda. Mas os físicos são unânimes em achar que, em alguma parte, deve haver um limite para esta divisão. Deve haver as chamadas partículas mínimas, a partir das quais toda a natureza se constrói. Com sua teoria atômica, Demócrito coloca um ponto final, pelo menos temporariamente, na filosofia natural grega. Ele concorda com Heráclito em que tudo flui na natureza, pois as formas vão e vêm. Por detrás de tudo que flui, porém, há algo de eterno e de imutável que não flui. A isto ele dá o nome de átomo. Bom, pessoal, espero que tenha sido bem fácil de compreender e bem interessante essa narrativa a respeito dos pré-socráticos. Só para fechar, ele acabou não falando sobre um que faz parte dessa turma e que é muito importante, que foi Pitágoras. Inclusive, Pitágoras foi o primeiro a usar a expressão filósofo. Ele dizia que, não que ele fosse um grande sábio, mas ele tinha amor pelo conhecimento, né? A gente viu que
palavra filosofia, ela é a junção desses dois termos, né? Amor ao saber, ou desejo pelo conhecimento, como nós vimos. O Pitágoras dizia que a arquê, que é esse princípio fundamental de todas as coisas, não era nem a água, nem o fogo, nem os elementos, nem o átomo, mas ele era os números. Muito interessante que ele dizia que o nosso universo, ele é um poema e os números são a linguagem. Então, a literatura vai dizer que ele, observando a harmonia dos acordes musicais, ele fez um paralelo com o que acontecia na natureza e percebeu que tudo podia ser resumido em estrutura numérica, ou seja, o nosso fio de cabelo, a proporção de tamanhos. Então, a estrutura numérica era a arquê. Então, pessoal, completamos aqui quase todo o nosso percurso conhecendo os primeiros filósofos da tradição, né? Mas é importante você tentar ampliar o seu conhecimento ao máximo. Pesquise mais sobre ele, olhe na internet, olhe o material escrito que deixei também, e assim você vai estar mais embasado para quando isso aparecer lá na frente em vestibular ou no Enem e tudo mais. Um grande abraço para vocês, nos vemos nas aulas.